Numa noite limpa de outono, é possível enxergar a galáxia de Andrômeda sem telescópio. Ela aparece como uma mancha fraca, prateada, suspensa no escuro, tão discreta que parece estar quase ao nosso alcance. Dá até para imaginar que uma humanidade futura poderia, um dia, chegar até lá. Afinal, Andrômeda é a nossa vizinha galáctica mais próxima, a galáxia ao lado. Mas essa expressão simples esconde uma realidade tão extrema que quase não cabe na mente humana. A luz que entra nos seus olhos agora saiu de Andrômeda há 2,5 milhões de anos, quando nossos ancestrais ainda moldavam ferramentas de pedra nas savanas africanas. E a luz é a coisa mais rápida do universo. Mesmo assim, nessa velocidade máxima, a travessia leva mais tempo do que toda a existência da nossa espécie. Essa distância não é apenas grande, ela é uma muralha. Um vazio tão imenso que transforma a palavra viagem em quase uma mentira. Durante a maior parte da história humana, aquela mancha pálida no céu foi apenas um mistério com nome. No ano de 964, o astrônomo persa Abd al-Rahman al-Sufi foi o primeiro a registrá-la por escrito. Em seu livro das estrelas fixas, ele a descreveu como uma pequena nuvem. Ele não tinha nenhum modelo que permitisse entender o que estava vendo. Ninguém tinha. Por quase 1000 anos depois disso, Andrômeda apareceu em catálogos, junto de nuvens reais de gás e regiões de formação estelar dentro da nossa própria galáxia. Pensava-se que fosse algo local, algo nosso, algo sem grande importância. Charles Messier, o astrônomo francês que passou boa parte da vida procurando cometas no fim do século XVIII, colocou Andrômeda como a entrada de número 31 em seu catálogo de objetos a evitar. Eram coisas que pareciam cometas, mas não eram. Incômodos, distrações. Ele queria registrá-las para não perder mais tempo com elas. Messier 31. Esse virou o nome oficial de Andrômeda, um objeto para ser ignorado. A ironia é quase difícil de aceitar. Aquela mancha que Messier arquivou como um estorvo acabou se tornando um dos objetos mais importantes da história da nossa compreensão do cosmos. Durante séculos, a ideia dominante parecia simples e razoável. A Via Láctea era tudo. Todas as estrelas, todas as nuvens de gás, todos os brilhos difusos no céu noturno pertenciam a um único sistema gigantesco. E para além de suas bordas, haveria apenas uma escuridão vazia e infinita. As nebulosas espirais, aquelas formas elegantes parecidas com redemoinhos que começavam a aparecer com telescópios cada vez mais potentes, eram vistas como nuvens de gás, girando dentro da própria Via Láctea. Talvez fossem regiões onde novas estrelas estavam nascendo. Andrômeda era considerada a maior e mais brilhante dessas nebulosas espirais. Bela, sem dúvida, mas local, contida. Uma parte da nossa galáxia, não uma rival dela. Essa suposição parecia tão natural que virou quase um dogma. O universo era a Via Láctea, e a Via Láctea era o universo. Por muito tempo, ninguém tinha instrumentos capazes de provar o contrário. Então, na noite de 26 de abril de 1920, uma tensão que vinha crescendo em silêncio entre os astrônomos finalmente explodiu em público. Em um auditório do Museu Smithsonian de História Natural, em Washington, 2 astrônomos se colocaram diante de uma plateia para discutir o tamanho do próprio universo. O episódio ficou conhecido como o Grande Debate. E não foi apenas uma conversa acadêmica educada. De um lado estava Harlow Shapley, um astrônomo jovem e ambicioso do Observatório Mount Wilson. Ele defendia a visão predominante. Para ele, a Via Láctea era imensa, muito maior do que se imaginava antes. E as nebulosas espirais, incluindo Andrômeda, não passavam de estruturas menores dentro dela. Nuvens de gás, talvez regiões de nascimento de estrelas, mas ainda locais,
parte do nosso sistema, presas aos limites de uma única galáxia. Do outro lado estava Heber Curtis, mais velho, mais cauteloso, vindo do Observatório Lick. Ele argumentava o oposto. As nebulosas espirais não estavam dentro da Via Láctea. Eram universos ilha, galáxias inteiras por si mesmas. Cada uma estrutura independente com bilhões de estrelas, separada da nossa por distâncias tão enormes que a Via Láctea seria apenas uma entre muitas. Curtis havia notado que as novas explosões estelares vistas em Andrômeda pareciam muito mais fracas do que novas observadas em outras partes do céu. Se eram o mesmo tipo de evento, a explicação para a diferença de brilho só podia ser uma: distância. Uma distância gigantesca. Ele também tinha observado faixas escuras cruzando as nebulosas espirais, parecidas com estruturas de poeira vistas em galáxias que ele acreditava estarem de lado para nós. As pistas apontavam para fora da Via Láctea, mas pistas não são provas. Nenhum dos dois saiu daquela noite com uma vitória clara. Shapley havia exagerado bastante o tamanho da Via Láctea, o que tornava mais fácil defender que as nebulosas espirais cabiam dentro dela. Curtis tinha a intuição correta. Aquelas nebulosas eram extragalácticas, mas suas estimativas de distância eram imprecisas e as evidências ainda eram indiretas. A plateia deixou o auditório sem certeza. A pergunta continuava aberta. Mas aquela noite foi importante porque marcou o último momento da história em que ainda era cientificamente aceitável acreditar que o universo era pequeno. Antes de 1920, um astrônomo sério podia ficar diante de seus colegas e defender que tudo o que existia cabia dentro de uma única galáxia. Depois do que veio em seguida, essa posição desapareceu para sempre. 5 anos mais tarde, Edwin Hubble encerrou a discussão. Em 1925, usando o telescópio Hooker de 100 polegadas, no Mount Wilson, o instrumento mais poderoso da Terra naquele período, Hubble conseguiu fazer algo que ninguém havia feito antes. Ele separou estrelas individuais dentro de Andrômeda. E não eram estrelas quaisquer. Ele identificou um tipo específico chamado variáveis cefeidas. São estrelas que pulsam, aumentando e diminuindo de brilho em um ritmo regular e previsível. Alguns anos antes, a astrônoma Henrietta Leavitt havia feito uma descoberta fundamental sobre essas estrelas. A velocidade com que elas pulsam está diretamente ligada ao seu brilho real. Quanto mais lento o pulso, mais luminosa a estrela é de fato. Isso significava que, ao medir a pulsação de uma cefeida, era possível saber seu verdadeiro brilho. E sabendo seu verdadeiro brilho, bastava compará-lo com o brilho fraco que vemos da Terra para calcular sua distância com precisão real. Hubble mediu as cefeidas em Andrômeda. O resultado foi assombroso. Andrômeda não era uma nuvem dentro da Via Láctea. Não era uma estrutura próxima da nossa galáxia. Era um sistema completamente separado, flutuando no vazio a uma distância tão além de tudo o que se imaginava que todos os mapas do cosmos ficaram ultrapassados com um único cálculo. O universo não terminava nas bordas da Via Láctea. A Via Láctea era apenas uma galáxia entre o que mais tarde seria contado em trilhões. E Andrômeda foi a primeira prova. Essa descoberta não apenas aumentou o mapa. Ela mudou para sempre a forma como a humanidade entende seu lugar no universo. Em uma única etapa de observação, o cosmos conhecido saltou de uma galáxia para pelo menos 2. A pergunta deixou de ser se outras galáxias existiam. Passou a ser quantas havia. À medida que os telescópios melhoraram, a resposta só cresceu. Milhões, bilhões, 2 trilhões. E cada passo dessa expansão começou com Andrômeda. Ela foi a fresta na porta pela qual vimos, pela primeira vez, a verdadeira escala do que existe lá fora. E o que existe lá fora é quase impossível de compreender.
Antes de sentir a distância até Andrômeda, precisamos entender o que estamos olhando. Porque Andrômeda não é apenas mais uma estrela, nem uma mancha de gás. Ela é uma estrutura de proporções quase inimagináveis. E compreender seu tamanho torna a distância até ela ainda mais difícil de aceitar. Andrômeda é uma galáxia espiral, não um grupo solto de estrelas vagando mais ou menos na mesma direção, mas um sistema organizado e coerente. Um disco achatado em rotação, construído ao redor de um núcleo central denso, com longos braços curvos se enrolando para fora. Mais especificamente, ela é uma espiral barrada. Isso significa que seu núcleo não é uma esfera simples de estrelas compactadas, mas uma estrutura alongada, em forma de barra. Os braços espirais saem das extremidades dessa barra como água lançada por uma roda girando. De uma borda à outra, Andrômeda mede cerca de 200 mil anos-luz. Em termos simples, se você viajasse à velocidade da luz, a maior velocidade permitida pelo universo, levaria 200 mil anos para atravessar Andrômeda de um lado ao outro. Não 200 mil quilômetros. 200 mil anos viajando à velocidade da luz para cruzar uma única galáxia. Dentro desse espaço, ardem aproximadamente 1 trilhão de estrelas. 1 trilhão de sóis individuais. Cada um, uma fornalha nuclear, transformando hidrogênio em energia. Cada um, possivelmente cercado por seu próprio sistema de planetas. Algumas dessas estrelas são mais jovens e mais quentes que o nosso Sol, brilhando em azul esbranquiçado nos braços espirais, onde novas estrelas ainda estão nascendo. Outras são gigantes vermelhas antigas, em seus últimos estágios de vida, inchadas e esfriando depois de bilhões de anos de combustão. A maioria, porém, é formada por anãs vermelhas, discretas e fracas. Pequenas estrelas de vida longa que continuarão brilhando muito depois que o nosso Sol se apagar. No centro de Andrômeda existe um buraco negro supermassivo. Sua massa está entre 100 milhões e 200 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Para comparar, o buraco negro no centro da Via Láctea, Sagitário a estrela, tem cerca de 4 milhões de massas solares. O buraco negro central de Andrômeda é entre 25 e 50 vezes mais massivo que o nosso. Ele é um dos maiores buracos negros da nossa região do universo e ocupa o coração gravitacional de tudo o que Andrômeda é. Andrômeda também não está sozinha. Ela comanda sua própria família gravitacional, um conjunto de galáxias satélites menores que orbitam ao seu redor, como luas ao redor de um planeta. As mais conhecidas são Messier 32 e Messier 110, duas galáxias anãs elípticas visíveis até com telescópios pequenos. Além delas, dezenas de companheiras menores e mais fracas foram catalogadas ao longo dos anos, e novas ainda continuam sendo encontradas. Em abril de 2026, astrônomos confirmaram a existência de Andrômeda 36, uma galáxia anã ultra-fraca, recém-identificada, orbitando Andrômeda a uma distância de cerca de 388 mil anos-luz de seu centro. Ela foi vista pela primeira vez não por um astrônomo profissional analisando dados, mas por um amador examinando imagens de levantamento. Uma galáxia inteira, por menor que fosse, escondida à vista de todos, até alguém olhar com atenção suficiente. Juntas, Andrômeda e a Via Láctea são os dois membros dominantes do que os astrônomos chamam de grupo local, uma família gravitacional com cerca de 100 galáxias conhecidas, espalhadas por uma região de aproximadamente 10 milhões de anos-luz de largura. A enorme maioria dessas 100 galáxias é formada por sistemas anões, pequenos e pouco brilhantes, contendo de alguns milhões a alguns bilhões de estrelas. Andrômeda e a Via Láctea são as gigantes. Elas concentram quase toda a massa do grupo local. O restante, em termos gravitacionais, é satélite de uma ou de outra.
O que torna Andrômeda especialmente valiosa para os astrônomos é algo que nunca poderemos fazer com a nossa própria galáxia. Estamos presos dentro da Via Láctea, mergulhados em um de seus braços espirais externos, com poeira e gás bloqueando a visão em quase todas as direções ao longo do plano galáctico. Nunca vimos a Via Láctea de fora. Não podemos. Andrômeda nos oferece a melhor alternativa. Uma galáxia de tamanho e estrutura comparáveis, que podemos observar à distância como um sistema completo. Em janeiro de 2025, o telescópio espacial Hubble completou o retrato mais ambicioso de Andrômeda já tentado. Uma equipe de astrônomos combinou mais de 600 observações sobrepostas, feitas ao longo de uma década, exigindo mais de 1000 órbitas do Hubble para produzir uma única imagem panorâmica de todo o disco de Andrômeda, com resolução de 2 bilhões de pixels. Nessa imagem, mais de 200 milhões de estrelas individuais foram separadas, identificadas, catalogadas e estudadas como objetos próprios. 200 milhões de sóis apontados um por um em uma galáxia situada a 2,5 milhões de anos-luz de distância. E mesmo isso é apenas uma parte do que existe lá. O Hubble só consegue detectar estrelas mais brilhantes que o nosso Sol. As centenas de bilhões de anãs vermelhas mais fracas e restos estelares tênues, que compõem grande parte da população de Andrômeda, simplesmente não podem ser resolvidos a essa distância. A imagem mais detalhada já feita de outra galáxia ainda é, em um sentido muito real, um esboço incompleto. Também sabemos, ao estudar as idades e as composições químicas de diferentes populações estelares no disco de Andrômeda, que ela teve um passado violento. Há cerca de 2 bilhões de anos, Andrômeda colidiu e se fundiu com outra grande galáxia. Esse encontro remodelou sua estrutura, provocou enormes ondas de formação de novas estrelas e deixou cicatrizes ainda visíveis na distribuição de suas populações estelares. Andrômeda não é um sistema intacto e tranquilo. Ela é uma sobrevivente. Uma galáxia que já passou por uma grande fusão e saiu do outro lado com a aparência que vemos hoje. Tudo isso, o trilhão de estrelas, o buraco negro supermassivo, as galáxias satélites, a história de fusões, o retrato de 2 bilhões de pixels, pertence a uma galáxia que chamamos de vizinha. Uma galáxia a 2,5 milhões de anos-luz daqui. E quanto mais real, detalhada e compreensível Andrômeda se torna, mais brutalmente a distância se impõe. Porque tudo o que acabamos de descrever, cada estrela naquele mosaico do Hubble, cada detalhe de sua estrutura espiral, está separado de nós por um abismo que ainda não encaramos de verdade. Para sentir a distância até Andrômeda, não basta começar pelo número. A mente humana não funciona assim. 2,5 milhões de anos-luz, por si só, não significa quase nada para nós. É abstrato demais, distante demais de qualquer experiência humana. A única forma de começar a sentir essa escala é construir o caminho aos poucos. Começar por algo familiar e seguir para fora, passo a passo, até que os próprios passos se tornem impensáveis. Comece pela Lua, o objeto mais próximo no céu, o único mundo além da Terra onde seres humanos já pisaram. A Lua fica a cerca de 239 mil milhas de distância. Um feixe de luz percorre esse espaço em aproximadamente 1 segundo e 1/3. Os astronautas da Apollo fizeram a travessia em cerca de 3 dias. Pelos padrões humanos, a Lua é perto. Ela é alcançável. Nós estivemos lá 6 vezes. Agora vá até o Sol, a 93 milhões de milhas. A luz leva 8 minutos e 20 segundos para fazer esse trajeto. Um carro em velocidade de estrada precisaria de aproximadamente 170 anos para chegar lá. Nunca enviamos seres humanos ao Sol, mas enviamos sondas para muito perto dele. A Parker Solar Probe mergulhou a poucos milhões de milhas da superfície solar e, em sua aproximação máxima,
tornou-se o objeto mais rápido já construído pela humanidade, atingindo cerca de 430 mil milhas por hora. Guarde esse número. Ele será importante. Continue avançando. Marte, quando está mais perto da Terra, fica a cerca de 34 milhões de milhas. Nossos veículos robóticos mais rápidos levam aproximadamente 7 meses para chegar lá. Júpiter, em sua menor distância da Terra, fica a cerca de 365 milhões de milhas. A sonda Juno, viajando a velocidades superiores a 165 mil milhas por hora durante sua inserção orbital, ainda levou 5 anos para chegar. Saturno fica a aproximadamente 746 milhões de milhas em sua maior aproximação. A Cassini levou quase 7 anos para alcançá-lo. Agora vá até a borda do Sistema Solar. A nuvem de Oort, a imensa concha difusa de objetos gelados que marca o limite externo da influência gravitacional do Sol, é estimada como se estendendo até cerca de 1,5 anos a partir do Sol. Nenhuma sonda humana chegou nem perto dela. A Voyager 1, lançada em 1977, é o objeto humano mais distante já construído. Ela viaja sem parar há quase 50 anos. Nesse período, percorreu cerca de 15 bilhões de milhas. Parece imenso, mas isso representa pouco mais de 0,1% da distância até a borda externa da nuvem de Oort. 50 anos de voo contínuo, e ainda nem saímos do quintal do nosso próprio Sistema Solar. E mesmo assim, o Sistema Solar é quase nada diante do que vem depois. A estrela mais próxima do Sol é Próxima Centauri, parte do sistema Alpha Centauri, localizada a cerca de 4 anos-luz e 1/4. Isso significa que a luz, viajando a 186 mil milhas por segundo, leva 4 anos e 3 meses para atravessar esse intervalo. Isso não é uma estimativa de quanto uma nave poderia levar com uma tecnologia melhor. É o piso rígido da física. Nada se move mais rápido que a luz. 4 anos e 3 meses é o tempo mínimo possível de travessia, sem negociação, qualquer que seja a nave construída. Agora traduza isso para algo mais concreto. A Voyager 1, movendo-se a cerca de 38 mil milhas por hora, precisaria de aproximadamente 73 mil anos para chegar à Próxima Centauri, se estivesse indo naquela direção, o que não está. 73 mil anos. Toda a civilização humana registrada, todos os impérios, todas as guerras, toda a história escrita, ocupa cerca de 5 mil anos. A Voyager precisaria de 14 vezes esse período inteiro apenas para alcançar a estrela mais próxima. E se usássemos nossa nave mais veloz? A Parker Solar Probe, em sua velocidade máxima de 430 mil milhas por hora, apontada para a Próxima Centauri, ainda levaria cerca de 6.600 anos para chegar. Um intervalo parecido com o que nos separa das primeiras evidências conhecidas de fundição de cobre no antigo Oriente Próximo, numa época em que a escrita ainda não havia sido inventada. Nossa máquina mais rápida, viajando sem parar, precisaria de toda a extensão da história registrada para chegar a uma estrela que pode ser vista a olho nu em uma noite limpa. E Próxima Centauri é o melhor cenário possível. É a mais próxima. Todas as outras estrelas da galáxia estão mais longe, muitas delas absurdamente mais longe. Agora recue e olhe para a galáxia inteira. A Via Láctea mede cerca de 100 mil anos-luz de ponta a ponta em seu disco. A luz precisa de 100 mil anos para ir de uma borda a outra. Na velocidade máxima da Parker Solar Probe, atravessar toda a largura da nossa própria galáxia levaria cerca de 156 milhões de anos. Isso é mais tempo do que nos separa do fim do período Jurássico, quando os dinossauros dominavam todos os continentes e as primeiras aves estavam apenas começando a evoluir. Cruzar nossa própria galáxia na maior velocidade que a humanidade já alcançou
Exigiria uma viagem tão longa que a espécie que lançasse a nave quase certamente estaria irreconhecível ou teria desaparecido muito antes da chegada. Agora, a escada quebra. Andrômeda fica a aproximadamente 2,5 milhões de anos-luz. A Via Láctea tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Isso significa que a distância até Andrômeda equivale a 25 vezes o diâmetro inteiro da nossa galáxia. Imagine alinhar 25 vias lácteas, uma depois da outra, cada uma com 100 mil anos-luz de largura, cada uma contendo centenas de bilhões de estrelas. O espaço entre nós e Andrômeda é maior que todas elas juntas. Na velocidade máxima da Parker Solar Probe, chegar a Andrômeda levaria cerca de 4 bilhões de anos. A própria Terra tem apenas 4,5 bilhões de anos. Se essa sonda tivesse sido lançada no momento em que nosso planeta se solidificou a partir de sua nuvem primordial de rocha e gás, ela ainda estaria viajando hoje, com centenas de milhões de anos de caminho pela frente. Todas as extinções em massa, todas as eras glaciais, todos os saltos evolutivos desde os primeiros peixes até os primeiros humanos teriam acontecido durante a travessia. E a sonda ainda não teria chegado. Essa é a escada. Cada degrau não apenas acrescenta distância. Ele multiplica a escala de forma violenta, até que os números deixam de parecer números. E no topo dessa escada, separado de nós por 25 larguras galácticas de quase absoluto vazio, está a galáxia que chamamos de vizinha mais próxima. Números perdem força quando ficam grandes demais. O cérebro humano evoluiu para lidar com quantidades que podia ver e tocar, algumas frutas na mão, um grupo de lobos, a distância até o rio. Depois de certo ponto, os números param de significar algo. Eles flutuam na mente sem se prender a nada real. 2,5 milhões de anos-luz é um desses números. Você pode dizer, pode escrever, mas não consegue sentir. Então vamos parar de tratá-lo como número. Vamos transformá-lo em tempo, porque o tempo é a única moeda que todo ser humano entende. Tempos são aniversários e funerais, estações e batimentos cardíacos. Tempo é aquilo que você vem gastando desde o instante em que nasceu. E quando a distância até Andrômeda vira tempo, ela deixa de ser abstrata. Torna-se outra coisa. Cada fóton que chega de Andrômeda nesta noite saiu daquela galáxia há 2,5 milhões de anos. Não 2,5 milhões de milhas. 2,5 milhões de anos. Essa luz atravessou o vazio intergaláctico na única velocidade permitida pelo universo, sem parar, sem desacelerar, segundo após segundo, dia após dia, desde antes da existência da nossa espécie. E chegou esta noite à sua retina enquanto você olhava para cima. Há 2,5 milhões de anos, o gênero Homo estava apenas começando a surgir na Terra. Os primeiros membros da nossa linhagem aprendiam a lascar ferramentas rudimentares de pedra a partir de seixos de rio nas savanas africanas. Não havia cidades. Não havia línguas. Não havia uso deliberado do fogo. Não havia compreensão alguma do que era uma estrela. A luz deixou Andrômeda no mesmo momento geológico em que os primeiros seres que poderiam ser chamados, de algum modo, de humanos, davam seus passos incertos como espécie. E essa luz chegou até aqui depois de atravessar tudo o que veio em seguida. Cada capítulo da história humana acontecendo debaixo dela. Vamos caminhar de volta por esses 2,5 milhões de anos. Não de forma vaga, mas devagar o bastante para sentir o peso da duração. Há 500 anos, o Renascimento transformava a Europa. Colombo havia acabado de cruzar o Atlântico. A luz de Andrômeda já era antiga além de qualquer medida humana, mas ainda tinha 500 anos de viagem pela frente. Há 2.000 anos, o Império Romano se estendia pelo Mediterrâneo. A luz não se importou. Continuou vindo. Há 10.000 anos,
a última era glacial chegava ao fim. A agricultura estava sendo inventada. Os primeiros assentamentos humanos permanentes começavam a aparecer. A luz já vinha viajando havia 2.490.000 anos, e ainda faltavam 10.000. Há 50.000 anos, humanos anatomicamente modernos pintavam cavernas na Europa, cruzavam oceanos e ocupavam novos continentes. A luz tinha 2.450.000 anos de viagem atrás de si e 50.000 pela frente. Um erro de arredondamento. Uma nota de rodapé ao fim de uma frase muito longa. Há 300.000 anos, os primeiros Homo sapiens conhecidos surgiam no registro fóssil no norte da África. Esse é, mais ou menos, todo o período de existência da nossa espécie. E a luz de Andrômeda já estava viajando havia 2.200.000 anos, quando nossa espécie nasceu. Nós nem somos uma nota de rodapé na duração dessa jornada. Somos uma frase no último parágrafo de um livro que vem se escrevendo há milhões de anos. E há 2,5 milhões de anos, bem no início da viagem dessa luz, o mundo não se parecia em nada com o de hoje. O planeta entrava em uma fase de forte resfriamento. Camadas de gelo começavam a avançar pelo hemisfério norte. Mastodontes vagavam pela América do Norte. Preguiças gigantes, do tamanho de elefantes, se alimentavam nas florestas da América do Sul. Tigres dentes de sabre perseguiam presas em pradarias que iam do atual Texas até a Patagônia. O Istmo do Panamá havia se fechado recentemente, ligando a América do Norte e a América do Sul pela primeira vez e desencadeando uma das maiores migrações de animais terrestres da história geológica. A luz partiu de Andrômeda durante um mundo que parecia um documentário de natureza filmado em um planeta alienígena. Um mundo cheio de criaturas que não viveriam para ver a espécie que um dia construiria telescópios. É isso que 2,5 milhões de anos realmente contém. Não uma abstração. Não um número grande em uma página. Uma época biológica inteira. Um intervalo longo o suficiente para a evolução produzir um novo tipo de animal. Desde as primeiras ferramentas grosseiras de pedra até os instrumentos que usamos para estudar as estrelas. Agora pense no que isso significa para algo mais simples que viajar. Comunicar-se. Imagine que você quisesse enviar uma mensagem para Andrômeda. Não ir até lá, apenas falar. Você codifica um sinal, aponta para Andrômeda e transmite a velocidade da luz. 2,5 milhões de anos depois, ele chega. Seja lá o que existir lá recebe a mensagem, prepara uma resposta e envia de volta. Mais 2,5 milhões de anos se passam. A resposta chega à Terra. Tempo total para uma única troca, 5 milhões de anos. Há 5 milhões de anos, nossos ancestrais haviam se separado há pouco da linhagem que levaria aos chimpanzés. Eram hominíneos primitivos, criaturas entre o macaco e o humano, andando eretas parte do tempo e subindo em árvores no restante. Se uma civilização tivesse existido naquela época e enviado uma saudação a Andrômeda, a resposta chegando hoje encontraria um planeta cujos habitantes não compartilham a mesma língua, a mesma cultura, a mesma memória institucional e, provavelmente, nem a mesma identidade de espécie dos que enviaram a mensagem. A civilização que abriu a conversa seria tão estranha para a civilização que receberia a resposta quanto qualquer criatura perdida no registro fóssil profundo. Comunicar-se com Andrômeda não é apenas impraticável, é incoerente. A escala de tempo destrói o próprio conceito de conversa, porque nada em nenhuma das pontas dura o bastante para participar das duas metades da troca. Essa é a dimensão do problema que a distância pura não consegue transmitir. Quando dizemos 2,5 milhões de anos-luz, parece uma medida, um fato geométrico. Mas quando transformamos isso em tempo, vira outra coisa. Um fato sobre mortalidade.
sobre a brevidade de tudo o que somos diante dos intervalos entre as estruturas que habitamos. A distância até Andrômeda não é uma parede que poderíamos escalar com tempo e tecnologia suficientes. É uma parede feita de tempo, e ela é mais alta do que toda a idade da nossa espécie. Já falamos da distância em números e em tempo. Mas existe outra dimensão que nenhum desses dois aspectos capta por completo. Não é apenas o quão longe Andrômeda está, é o que existe entre nós e ela. O espaço que separa nossa galáxia de Andrômeda não é vazio do mesmo modo que o espaço entre cidades é vazio, nem mesmo do mesmo modo que o espaço entre estrelas é vazio. É um tipo de vazio completamente diferente, sem paralelo na experiência humana. Comece dentro da própria Via Láctea. O espaço entre as estrelas da nossa galáxia já é extraordinariamente rarefeito. O meio interestelar, o material fino que preenche os intervalos entre as estrelas, contém aproximadamente um átomo por centímetro cúbico. Um átomo em um volume do tamanho de um cubo de açúcar. Isso já é um vácuo muito mais perfeito do que qualquer coisa produzida em laboratório na Terra. E ainda assim, comparado ao que existe entre galáxias, o espaço dentro da Via Láctea é quase cheio. O meio intergaláctico entre nós e Andrômeda contém, em média, algo entre 1 e 10 átomos por metro cúbico. Um espaço mais ou menos do tamanho de uma máquina de lavar contendo, em média, um único átomo. É 1 milhão de vezes mais vazio que o já quase perfeito vácuo entre as estrelas. É mais vazio que qualquer câmara de vácuo construída por mãos humanas. Os melhores equipamentos de ultra-alto vácuo na Terra chegam a densidades de cerca de 100 átomos por centímetro cúbico, ainda dezenas de milhões de vezes mais densas que o vazio entre a nossa galáxia e Andrômeda. O espaço entre nós e Andrômeda é um dos vácuos mais perfeitos da natureza que conhecemos, superado apenas pelas regiões ainda mais rarefeitas dentro dos grandes vazios cósmicos entre aglomerados de galáxias. Não é apenas ausência de matéria. É a ausência de tudo que torna o espaço navegável ou significativo para um viajante. Não há estrelas para orientação. Dentro da Via Láctea, mesmo nas regiões mais pobres dos braços externos, você encontra outra estrela a cada poucos anos-luz. Elas são pontos de referência, marcos, sinais de que você se move por um espaço povoado. Entre galáxias, não há isso. Você poderia viajar por centenas de milhares de anos-luz em qualquer direção, sem passar ao alcance gravitacional de uma única estrela. Não haveria nuvens de gás para marcar progresso, nem faixas de poeira, nem campo magnético forte o bastante para interagir, nem pressão de radiação, nem estrutura de qualquer tipo. Se você fosse colocado de algum modo no ponto médio entre a Via Láctea e Andrômeda, as duas galáxias apareceriam como manchas fracas de luz, uma em cada direção. Em todas as outras direções, haveria nada. Nada absoluto se estendendo por mais de 1 milhão de anos-luz ao seu redor. O próprio conceito de localização começaria a perder sentido. Não haveria marcos. Não haveria forma de medir avanço, exceto observando aquelas duas luzes distantes mudarem de tamanho de maneira quase imperceptível ao longo de milhares de anos de viagem. Existem algumas exceções espalhadas nesse vazio. O grupo local, nossa família gravitacional, contém dezenas de pequenas galáxias anãs flutuando no espaço entre a Via Láctea e Andrômeda. Algumas orbitam a Via Láctea, como as grandes e pequenas nuvens de Magalhães. Outras orbitam Andrômeda. Algumas poucas vagam em algum ponto intermediário, ligadas frouxamente ao sistema maior, sem pertencer claramente a nenhuma das duas gigantes. Esses sistemas anões são galáxias reais, contendo de alguns milhões a alguns bilhões de estrelas cada. Mas comparados ao vazio em que estão mergulhados, são como bolhas de espuma na superfície de um oceano escuro. Eles não quebram a solidão, apenas mostram o quanto ela é vasta.
Agora pense no que significaria atravessar isso. Não no tempo necessário. Isso já enfrentamos. Já. Pense na experiência. Uma nave deixando as bordas externas da Via Láctea e entrando no meio intergaláctico abandonaria tudo. Cada estrela, cada nebulosa, cada brilho fraco de luz galáctica. Em uma distância relativamente pequena em termos cósmicos, a Via Láctea atrás de você encolheria até virar um disco luminoso. Depois, uma mancha. E por fim, algo parecido com o que Andrômeda parece da Terra nesta noite. Um brilho distante e fraco, que diz onde está o lar, mas não oferece mais nada. À frente, Andrômeda faria o movimento inverso, crescendo de modo imperceptível ao longo de milhões de anos de viagem, tão lentamente que uma vida humana, ou 1000 vidas humanas, não registraria mudança visível. A travessia não pareceria movimento pelo espaço. Pareceria imobilidade dentro de um vazio tão absoluto que a palavra isolamento nem chega perto. Duas luzes fracas, uma atrás, outra à frente. Entre elas, nada. Por 2,5 milhões de anos-luz de nada. Não haveria resgate nesse vazio. Não haveria reabastecimento. Não haveria possibilidade de voltar e chegar em casa dentro de qualquer prazo com significado. Não haveria outra civilização, caso alguma existisse naquela escuridão, perto o suficiente para fazer diferença. Quando uma nave entrasse no meio intergaláctico, ela estaria mais sozinha do que qualquer coisa na experiência humana já esteve ou poderia estar. O objeto gravitacionalmente relevante mais próximo, em qualquer direção, seria uma galáxia inteira. E esse vazio não é temporário. Não é uma lacuna que será preenchida com o envelhecimento do universo. O universo está se expandindo, e essa expansão acelera. O vazio entre galáxias cresce. Todos os dias, o meio intergaláctico entre nós e galáxias distantes fica um pouco mais largo. O isolamento não é uma condição fixa. É uma condição que se aprofunda. Dentro do grupo local, a gravidade ainda domina. A Via Láctea e Andrômeda estão presas uma à outra e, na verdade, se aproximam, fechando a distância a cerca de 110 km por segundo. Mas, além do grupo local, todas as outras galáxias estão sendo levadas para longe pela expansão do próprio espaço. E quanto mais distantes estão, mais rápido se afastam. Galáxias, além de certa distância, já se afastam de nós mais rápido do que a luz pode viajar. Não porque estejam violando fisicamente algum limite de velocidade, mas porque o espaço entre nós e elas se expande mais rápido do que qualquer sinal consegue atravessar. Isso significa que essas galáxias já estão fora do nosso alcance, não apenas na prática, mas em princípio. A luz que enviarmos em direção a elas nunca chegará. A luz que elas enviarem em nossa direção nunca nos alcançará. Elas cruzaram uma fronteira definida não por uma parede, mas pela geometria do espaço em expansão. E todos os dias mais galáxias cruzam essa linha. O universo não está se abrindo com a idade. Ele está se fechando, isolando cada vez mais o cosmos além da nossa vizinhança gravitacional, uma galáxia por vez. O vazio entre nós e Andrômeda não é o pior exemplo. É apenas o começo. Construímos a escada. Sentimos a distância em números, em tempo e na própria textura do vazio. Agora chegamos à pergunta para a qual tudo isso aponta. Não é apenas quão longe Andrômeda está. Isso agora sabemos. A pergunta é: o que isso significa? O que a distância até Andrômeda nos diz sobre o universo em que vivemos e sobre o nosso lugar dentro dele? Porque a verdadeira revelação não é Andrômeda em si. A verdadeira revelação é o que sua distância mostra sobre todo o resto. Andrômeda não é um caso extremo. Não é um objeto excepcionalmente remoto no limite do alcançável.
Ela é a galáxia grande mais próxima. O melhor cenário. O mínimo. Todas as outras grandes galáxias do universo estão mais longe. A maioria, muito mais longe. Se até a mais próxima está atrás de uma muralha que levaria 4 bilhões de anos para ser atravessada na nossa maior velocidade, o que isso diz sobre o restante? As próximas galáxias comparáveis além de Andrômeda, estruturas como Centaurus A ou Messier 81, ficam a cerca de 12 a 14 milhões de anos-luz, 5 a 6 vezes mais longe que Andrômeda. O aglomerado de Virgem, o grande aglomerado de galáxias mais próximo, contendo mais de 1.300 galáxias, está a aproximadamente 54 milhões de anos-luz. O universo observável mede 93 bilhões de anos-luz de ponta a ponta e contém uma estimativa de 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões. E a mais próxima já exigiria 4 bilhões de anos de viagem na maior velocidade que alcançamos. O restante do cosmos não é apenas inalcançável. Pertence a outra categoria de problema. Existe uma espécie de mitologia em torno da exploração espacial. Toda a história de ficção científica, toda a visão do futuro da humanidade entre as estrelas, carrega a mesma suposição de fundo. A distância é um problema a ser resolvido. Com tempo suficiente, inteligência suficiente e progresso tecnológico suficiente, o universo se abriria. As estrelas virariam destinos. As galáxias virariam territórios. A humanidade se espalharia para fora. E o cosmos se tornaria algo que habitamos, não apenas algo que observamos. Dentro do sistema solar, essa mitologia ainda consegue respirar. Caminhamos na Lua, guiamos robôs por Marte, enviamos sondas às fronteiras da nossa vizinhança planetária. Distâncias dentro do sistema solar são desafios de engenharia. Difíceis, caros, lentos, mas não fisicamente impossíveis. Então a mitologia sobrevive. E a carregamos conosco quando olhamos mais longe. Mas a distância até Andrômeda não apenas desafia essa mitologia. Ela não a empurra até o limite. Ela a destrói. Porque a distância até Andrômeda não é um problema de engenharia. É uma afirmação escrita na geometria do próprio universo, imposta pela velocidade da luz e pela escala do espaço intergaláctico. E essa afirmação diz, de forma clara e sem exceção, que nenhum objeto físico preso às leis da física, como as entendemos, pode atravessar até outra grande galáxia em um intervalo que preserve a identidade ou a continuidade da civilização que tentou fazer isso. Nem a física mais generosa salva a situação. Suponha que uma nave pudesse viajar a 10% da velocidade da luz, uma velocidade tão extrema que nenhuma proposta séria de engenharia a sugere para uma missão tripulada, porque só a energia necessária já seria espantosa, e a colisão com um pequeno grão de poeira nessa velocidade teria a força de uma explosão. A 10% da velocidade da luz, a viagem até Andrômeda ainda levaria 25 milhões de anos. Todo o arco evolutivo, desde os ancestrais mais antigos, parecidos com macacos, até o ser humano atual, cabe dentro desse tempo de viagem. O que quer que lançasse a nave estaria irreconhecível quando ela chegasse, se o próprio conceito ainda existisse. E há um detalhe que torna tudo definitivo. Andrômeda está se aproximando de nós. As duas galáxias estão ligadas pela gravidade e fecham a distância entre si a cerca de 110 km por segundo. Seja o resultado uma colisão direta seguida de fusão, seja uma série de passagens gravitacionais ao longo de dezenas de bilhões de anos, os modelos concordam em uma coisa: a escala de tempo é medida em bilhões de anos. Duas galáxias se movendo uma em direção à outra a centenas de milhares de milhas por hora. E ainda assim a gravidade precisa de mais tempo do que a idade atual da Terra para juntá-las. O intervalo é grande assim. Mas quando essa fusão finalmente acontecer,
e os modelos atuais sugerem que provavelmente ocorrerá dentro dos próximos 5 a 10 bilhões de anos. Não será uma viagem. Ninguém irá daqui até lá. Nenhuma nave atravessará o vazio. As galáxias simplesmente cairão uma na direção da outra sob a gravidade, como água correndo ladeira abaixo, de forma cega e impessoal, em uma escala de tempo tão vasta que nenhum ser consciente poderia experimentar mais do que uma fração infinitesimal dela. A distância impossível para qualquer viajante será apagada pelo próprio universo, simplesmente porque o universo tem bilhões de anos disponíveis e nenhuma pressa. O que restar depois dessa fusão será nosso lar permanente. A estrutura combinada, uma grande galáxia elíptica formada pelos restos da Via Láctea e de Andrômeda, será o último grande agrupamento gravitacional da nossa região do cosmos. Porque além do grupo local, a energia escura está vencendo. Todas as outras galáxias já são carregadas para longe pela expansão do espaço e estão acelerando. Em cerca de 100 bilhões de anos, todas as galáxias fora do nosso grupo local terão recuado para além do horizonte observável. Futuros astrônomos, se existirem, olharão para o céu e verão apenas escuridão ao redor de uma única galáxia. A evidência de 2 trilhões de outras galáxias terá sido fisicamente apagada pela expansão do espaço. Não escondida, apagada. O universo terá tornado a si mesmo incognoscível. Nós vivemos em uma janela rara. Agora, neste momento preciso da história cósmica, o universo ainda é visível em sua complexidade. Podemos ver 2 trilhões de galáxias, podemos medir suas distâncias, estudar suas estruturas, reconstruir suas histórias. Temos esse conhecimento. Mas conhecimento e acesso não são a mesma coisa. O universo nos deu olhos capazes de alcançar bilhões de anos-luz e pernas que mal conseguem cruzar o sistema solar. Ele nos permite ver quase tudo e visitar quase nada. Andrômeda paira no céu de outono esta noite, a mesma mancha fraca de luz prateada que Al-Sufi registrou há mais de 1000 anos. Bela, familiar, próxima o bastante para ser fotografada com uma câmera comum sobre um tripé no quintal, e separada de nós por 2,5 milhões de anos-luz de vazio em expansão, cada vez mais profundo e permanente. Ela é a grande galáxia mais próxima do universo. É o mais perto que outra galáxia pode estar. E ainda assim está tão distante que a luz que você vê dela nesta noite começou sua viagem antes da existência da sua espécie. E nada que um dia construirmos fará essa viagem de volta. A galáxia ao lado não fica ao lado. Nunca ficou. Numa noite limpa de outono,